Eu quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, fiel no meu agir, fiel no meu falar, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir. Aonde eu estiver, em tudo que fizer, serei fiel a ti. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazendo a vontade. Eu quero te seguir, eu quero te servir com mais fidelidade. Aonde eu estiver, em tudo que fizer, serei fiel a ti. Aonde eu estiver, em tudo que fizer, serei fiel a ti. Serei fiel a ti. Queremos convidar para este encontro os filhos e as filhas de Deus. Queremos continuar a cantar mais um hino e vamos agora cantar o hino Filho de Deus. Vamos então cantar esse hino e depois entraremos no momento da oração. Creia! Muito antes daqui eu chegar, Deus me escolheu. Esta terra me fez habitar e aqui estou.
eu sei, sou filho do Rei da glória, poderoso, eterno Pai, que me fez filho ser. Aleluia! Este é o Deus que transforma vidas e faz do miserável um filho de Deus. Maravilhas, riquezas, meu Deus, fez para mim. Fez a terra, o céu, fez o mar, tudo para mim. Fonte eterna de vida, de amor, com sangue que me comprou, trouxe-me deu um reino celestial. Neste Deus tenho fé, tenho amor que me traz poder. Um poder que transforma meu ser, traz-me forte e vencível. Grande amor de Deus, oh amor de Deus, eu sou feliz, Deus me fez filho ser. Aleluia, aleluia, aleluias ao Deus que me fez um filho ser. Aleluia, aleluia. Tenho de Deus um reino celestial. Depois de louvarmos a Deus com estas duas músicas, queremos saudar aqueles que estão connosco. E confesso que não conseguimos ver todos aqueles que estão connosco, mas aqueles que aparecem no visor alegra-nos muito. Temos a nossa irmã Sílvia, temos a irmã Manuela e temos também aquela que corre sangue nas veias igual ao meu, que também é a minha irmã Manuela. Alegra muito ver-te aí, sempre que estás aí. Rogo cada dia e que te abençoe a ti, ao teu marido, aos teus filhos, que Deus possa abençoar-te ricamente, assim como todos os outros. Também me sinto muito alegre, feliz, depois de um dia de trabalho, mas fui convidado a participar de um grande grupo de estudo da Palavra de Deus. Fui também convidado para publicar os meus vídeos nesse grupo e também participar como orador desse grupo. Por isso eu louvo ao Senhor pela graça que Ele nos está a dar. É um grupo com centenas e centenas de pessoas e fico muito feliz.
porque o Senhor nos está a conceder o privilégio de fazermos aquilo que mais gostamos, que é falar das coisas do céu. Vamos então agora orar ao Senhor. Aqueles que o puderem fazer, vamos dobrar os joelhos, convidamos a dobrar os joelhos, é sempre a posição mais conveniente, apesar que parece que já está a perder o uso. Vamos então orar. Pai nosso que estais no céu, nós aqui estamos, Senhor, na terra, numa terra de conflito, de miséria, de dor, de sofrimento, de angústia. E tu estás cansado, querido Deus, de ver os teus filhos ainda nesta terra. Tu tens algo melhor para lhes ofertar. Mas, querido Deus, ainda aqui estamos. Porque tu, Senhor, não queres que as pessoas se venham a perder, mas queres dar a oportunidade de aqueles que estão perdidos venham a aceitar a salvação. Amorável Pai, embora nós sabemos, querido Deus, que os 6.000 anos do pecado na terra está-se a esgotar e muito, muito em breve, dentro de muito poucos anos, vamos entrar no repouso de Deus. Amorável Pai, olha para estas almas, olha para as suas vidas. Tu conheces as necessidades de todos nós, os nossos anseios, as nossas lutas. E só tu, querido Deus, tens poder para suprir cada uma delas. Mas, querido Pai, tu nos convidas, Pai, a confiar em Ti, a entregar a nossa vida nas Tuas mãos. O Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós temos sentido esse alívio na nossa vida. Nos momentos de lutas, aí estás tu, Senhor, trazendo o teu socorro, bem presente na angústia. Por isso nós queremos, Pai, neste mundo que está em guerra, guerra física, com armas, mas a maior guerra é a guerra que é travada na mente. Porque existem dois senhores que querem tomar a nossa mente. Cristo, que tem direito a ela, porque Ele é Criador e é Salvador, e Satanás também a quer tomar, porque ele é ladrão e quer se apoderar daquilo que não lhe pertence. Por isso, Pai, nesta hora, santifica-nos a todos, que nada nos distraia e que possamos entender o que Tu tens para nos dizer nesta noite e no terceiro dia da série O Grande Conflito entre o Bem e o Mal. Abençoa-nos, pois, dá-nos o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Para aqueles que têm a possibilidade de ter o grande conflito, eu volto a dizer que aqueles que não têm esse livro
eu farei questão de o fazer chegar. Estou a falar aqui mais em Portugal, porque é mais difícil fazê-lo chegar a outros países. Na Europa não é assim tão difícil, mas países de outros continentes é mais complicado. Mas aqueles que não têm, basta mandar-me uma mensagem privada dizendo eu não tenho e gostaria de ter, e nós gratuitamente ofereceremos o livro até para nos acompanhar na leitura do mesmo. Vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de São Mateus. E enquanto, capítulo 23, e enquanto abrimos a Bíblia no livro de São Mateus, eu queria apenas voltar um pouco àquilo que falámos ontem, onde ficámos, para começarmos a enrolar o fio da meada. Ou seja, para que possamos perceber e fazer uma ligação, uma conexão com aquilo que vamos fazer ontem. Se estão bem lembrados, Jesus estava no Monte das Oliveiras e ele viu toda a cidade a movimentar-se. As pessoas movimentavam-se porque havia nelas uma ignorância voluntária. Eu quero vos dizer que existem dois tipos de ignorância. Há uma ignorância voluntária e há uma ignorância real. E então qual era a ignorância? Jesus tinha dito, olhando para a cidade de Jerusalém, que era a cidade da paz, do alto do Monte das Oliveiras, ele conseguia visualizar a movimentação da cidade. E ele disse aquela célebre frase que nós vimos em Lucas. Ah, se tu conheceras ao menos este dia. Estão a acontecer coisas incríveis. No próximo sábado, eu irei mostrar-vos algumas coisas. Eu hoje já estive a modificar um pouco lá acima o lugar onde nós estamos cada sábado e também vamos ter alguns encontros lá, porque eu quero mostrar-vos, além de vocês ouvirem a voz, eu quero que vocês visualizem o que está a acontecer no mundo. Porque a grande maioria não sabe. E eu quero vos dizer, mas guardemos isso para o próximo sábado, vamos mostrar coisas que ninguém pode negar. Estamos a poucos anos do fim deste planeta. Eu ainda hoje falava com um irmão e esse irmão também fez-me algumas perguntas para ver se aquilo que ele estava a pensar estava de acordo com aquilo que está a ser visto através dos mídia. As pessoas movimentam-se, fazem a sua vida toda normal.
porque não conhecem o dia. E talvez vocês possam perguntar assim: mas então o que é que vamos fazer? Vamos parar tudo? Não. Não vamos parar tudo. Mas vamos agir em função do que está escrito. Mas vamos tentar compreender isso da melhor maneira. Reparem que Jesus viu tudo em alvoroço. E agora vamos ler a consequência da distração. Vocês sabem que a distração leva à morte. Um homem e uma mulher distraídos pode ser fatal essa distração. E nas coisas espirituais ainda é muito mais grave. Vamos então ler em São Mateus capítulo 23 e vamos ver o que é que diz a partir do versículo 34 e até ao versículo 38. 34, capítulo 23, do 34 a 38. Palavras de Jesus. Do alto das oliveiras, Jesus disse estas palavras: portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis. A outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Já iremos ler os outros versos, mas queria parar por aqui e pensar um pouco convosco. Vocês sabem que Deus nunca poderá ser acusado por aqueles que se vão perder de ele não haver feito tudo o que ele poderia ter feito. Os que se vão perder, eles mesmos vão reconhecer que Deus fez tudo para os salvar, mas que eles não quiseram ser salvos. Reparem que Deus diz aqui que Ele mandou profetas. Um profeta é abaixo de Deus a pessoa com mais poder na terra. Porque o profeta recebe revelação direta de Deus. Deus comunica-se com ele através de sonhos, através de visões, e como aconteceu com Moisés, Deus falava com ele face a face. Portanto, por que é que ele mandou profetas? Os profetas foram enviados para anunciar as profecias. A função do profeta é anunciar as profecias. E as profecias não é história. As profecias é algo que ainda não aconteceu. Por isso se chama profecia. Uma profecia
é algo que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer no tempo de Deus. Não quando nós queremos, no tempo de Deus. E Deus enviou profetas. E vocês sabem que a profecia para o cristão deve ser como um GPS para o condutor dentro de uma cidade desconhecida. A profecia deve nos levar a crer, confiar que isso acontecerá. Mas além de profetas, diz que Deus também lhe mandou sábios. E nós destacamos um deles na Bíblia, que Deus mandou ao povo, esteve no meio do povo, foi Salomão. Um homem sábio. Mas também lhe enviou, como diz aqui, escribas. E quem era um escriba? Um escriba era alguém que lidava com a lei, lia a lei de Deus, anunciava a lei de Deus. Ou seja, tudo o que o homem precisava para ser conduzido à salvação através de Cristo Jesus, Deus a enviou. Mas qual foi a recepção? De quem, para quem enviou e para quem foi enviado? Note o que ele diz. A uns deles matareis e crucificareis. A outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Nós temos na Bíblia alguém que fez este trabalho de uma forma exaustiva. E esse alguém foi Saulo de Tarso. Saulo de Tarso ia à procura dos fiéis de Deus para os prender e para os mandar matar. Mas Deus apanhou-o. Porque Deus viu que Paulo, o Saulo, que depois foi mudado o nome quando ele mudou o caráter, e assim acontece com todo o cristão. Quando nós mudamos o caráter, nós passamos a adotar um outro nome. Adotamos o nome de cristão. E ser chamado cristão é uma honra. É o maior, é o adjetivo mais qualificativo que se pode dar a uma pessoa. O mundo não valoriza. O mundo valoriza quando se diz que é médico, quando se diz que é engenheiro, que é arquiteto, que é psicólogo. Mas quando alguém diz que é cristão, o mundo abomina. Mas aquele que é cristão de verdade carrega sobre ele o nome de Cristo. E agora notem, vamos dar um salto para o versículo 37. Depois de tudo o que foi feito,
aos enviados. E sabem que, fazendo isso, àqueles que têm a missão dada por Deus de anunciar as profecias, anunciar a lei, e quando alguém os persegue, Jesus disse: quando fizestes a um destes meus pequeninos, foi a mim que o fizestes. Por isso Jesus disse no versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como uma galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Que tristeza! Agora conseguimos melhor compreender as lágrimas de Jesus. Todos nós, ou uma boa parte de nós, já viu o que acontece com uma galinha quando ela tem os seus pintainhos e que ela vê vir um animal e se aproxima dela. Ela usa um som que os seus filhotes, os pintainhos, entendem. Ela abre as suas asas e os pintainhos ficam debaixo das asas da galinha. E o intruso que se aproxima não consegue enxergar nenhum pintainho. É isto que Jesus quer fazer com cada um de nós. Há um intruso que nos quer devorar. E nós precisamos deixar que Cristo faça conosco aquilo que a galinha faz com os pintainhos. Mas Jesus diz aqui uma coisa muito triste. E o que é que ele diz aqui triste? Ele diz: e tu não quiseste. A pergunta que nós precisamos fazer é: este e tu não quiseste pode e deve ser aplicado a mim e a vocês. E tu não quiseste. E há tanta coisa que Deus nos tem enviado através dos seus mensageiros. Há tanta coisa que está escrita nas Escrituras e que nós sabemos que está escrita nas Escrituras. Mas Deus vai dizer o que disse para a cidade de Jerusalém: mas tu não quiseste. Deus está ansioso para fazer conosco o mesmo que a galinha faz com os pintainhos. Cristo, para nos dar essa segurança, Ele sofreu. Ele derramou o sangue inocente para nos dar a segurança como a mãe galinha dá aos seus pintainhos.
E sabem que às vezes, mesmo na natureza, nas galinhas, há pintainhos como alguns seres humanos, que a mãe chama e eles não vão. Ou ele não vai e acaba por ser vítima do intruso que se aproximou. Eu gostaria de poder ir convosco agora para o livro. Estamos no primeiro capítulo e eu gostaria muito que lêssemos na minha página 16. Se não tivermos o livro, vocês vão ter que... Não vou poder estar a dar os parágrafos, porque perderia muito tempo, mas dou-vos o início da frase. O início da frase diz assim: a hora de esperança e perdão passava rapidamente. A taça da ira de Deus, longamente adiada, estava quase repleta. Por isso Jesus chorou. Mas sabe uma coisa? Isto que aconteceu com Jerusalém e com os habitantes da cidade de Jerusalém vai repetir-se. A hora de esperança e de perdão está a passar rapidamente. A qualquer momento nós vamos ouvir da boca de Jesus um basta. E por isso aquilo que eu vou mostrar no sábado é uma evidência forte de que o tempo esgota. E que se não aproveitarmos agora, não vamos ter tempo depois de dizer eu quero. Porque nessa altura Deus vai dizer basta. Diz aqui: a taça da ira de Deus, longamente adiada, estava quase repleta. Diz aqui: quando Cristo pendesse da cruz do Calvário, o tempo de Israel como nação mais favorecida e abençoada teria terminado. Jesus estava há muito poucos dias da sua crucifixão. Mas ele não estava preocupado por aquilo que ele ia passar. Ele estava preocupado. Jesus não pensava nele. Jesus pensava primeiro nos outros. E Jesus estava preocupado em relação aos habitantes da cidade. Porque quando ele pendesse na cruz, quando ele fosse pendurado na cruz, aquela nação, que era a nação judaica, Israel, deixaria de ser uma nação amada como foi até aí. Meus queridos amigos e amigas, a história está-se a repetir. E aquilo que eu vos digo é que nós precisamos de estar atentos aos sinais. Diz aqui
profetas haviam pranteado sobre a apostasia de Israel e as terríveis desolações com que os pecados foram castigados. Os profetas anunciaram. Os profetas disseram: arrependam-se, entreguem a vida a Jesus, reconheçam o vosso pecado, aceitem. Mas a distração da vida, o lufa-lufa da vida, conseguiu envolver aquela cidade e aqueles citadinos que nem tinham tempo para pensar nas coisas do céu. E eu louvo a Deus por todos aqueles que tiram um pouco do seu tempo. Se calhar poderiam nesta hora estar a ver, sei lá, o telejornal, um programa, uma novela, estar no Facebook, a ver coisas que é lixo. Mas escolheram a melhor parte. E diz-nos aqui agora uma frase, um pouco mais abaixo, num outro parágrafo. Diz aqui: olhando através dos séculos futuros, vi ao povo do concerto disperso em todos os países como destroços de naufrágio em praia deserta. Olhem, Jesus olhando para os nossos dias. Vejam como ele viu o povo. Diz aqui: olhando através dos séculos futuros, vi ao povo do concerto, o povo do pacto, disperso em todos os países, como destroços de naufrágio em praia deserta. Portanto, vemos aqui que o povo de Deus foi visto pelos olhos divinos, olhos de Jesus, que viria um tempo em que o povo de Deus teria disperso por todos os países como destroços de um navio. Vocês sabem que quando o navio se afunda, os destroços do navio vão parar cada um a lugares diferentes. E assim é. O povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, vai andar como destroços, fugindo da perseguição que vai vir sobre eles. Diz: Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido na incredulidade e rebelião, apressando-se ao encontro dos juízos distribuidores de Deus. Ou seja, Cristo viu naquela cidade histórica, que era a cidade da paz, onde Deus se manifestou muitas vezes no Shekinah, mas que pouco a pouco deixou de se manifestar, porque os corações endureceram. E hoje, Satanás está a endurecer os corações. Ainda hoje eu falava com um irmão e aquele irmão dizia-me uma coisa muito verdade. E ele dizia: irmão, sabe, quando a guerra começou na Ucrânia,
você via que não se falava de mais nada, as pessoas andavam todas aflitas. Ai, o que é que vai ser de nós? O que é que vai ser de nós? Veja que hoje as pessoas já não estão mais aflitas. Agora aquilo que se diz é: não, está muito longe de nós, aquilo está longe, nós estamos a quase mais de 3.000 quilómetros de distância. Quando veio o C-19, as pessoas todas aflitas: ai, o que é que vai ser de mim? O que é que vai ser de nós? Agora, o diabo é perito em distrair-nos. Primeiro leva-nos ao pânico e depois leva-nos a uma situação, como eu costumo dizer muitas vezes, de embriaguez. E entendam a palavra embriaguez. O embriagado é aquela pessoa que não se apercebe de uma forma real aquilo que se passa à sua volta. E isto é a técnica do diabo. Na página 17 deste mesmo livro diz assim: a majestade do céu em pranto. Jesus estava em pranto. Porque ele não queria que aquela cidade fosse destruída, fosse incendiada e fosse reduzida a cinzas. Ele não queria que acontecessem coisas como aconteceram há poucos dias no Rio de Janeiro. Enchentes. Nos Estados Unidos, calores horríveis. Deus não quer isso. Deus não sente prazer nisso, mas Ele não pode fazer nada para com quem não quer aceitar. É como o pintainho rebelde. A mãe não pode fazer nada com esse pintainho, porque se ela for atrás daquele, vai deixar os outros em liberdade. Então, com tristeza da galinha, ela prefere proteger aqueles que se meteram debaixo das suas asas do que o outro rebelde. Assim é Jesus, mas isto traz pranto a Jesus. Por isso Jesus chorou sobre Jerusalém. Jesus, a Bíblia diz-nos que pelo menos 3 vezes Jesus chorou. Mas nunca por ele, mas sempre pelos outros. Diz-nos aqui. Agora notem que isto tem a ver consigo e comigo. Na página 17 diz assim: olhando para a última geração. Eu quero vos dizer que nós estamos na última geração. Não vai haver mais uma geração. Não vamos ter mais 40 anos de vida na Terra. Porque uma geração na Bíblia são 40 anos. Nós não vamos ter mais tempo. Marque, escreva isso. Não vamos ter mais 40 anos nesta Terra, nesta condição de pecado e de miséria. E então diz aqui claramente... Deixem-me voltar a que eu perdi aqui. Olhando para a última geração, Jesus viu o mundo envolto num engano semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. E o que é que causou a destruição de Jerusalém? O descuido. Deus enviava os mensageiros e eles achavam ridículo o que eles diziam. 7 anos. Na cidade de Jerusalém, um homem todos os dias durante 7 anos. E ele dizia: arrependam-se, arrependam-se.
Até que aquele homem foi rotulado de louco. Diz-nos aqui: o grande pecado dos judeus foi ter rejeitado a Cristo. Já haviam crucificado os profetas, os escribas, e agora Deus, para ver se no mínimo guardavam respeito ao seu filho, Jesus veio. E quando Jesus estava na varanda do templo de Pilatos, e a mulher disse a Pilatos: cuidado, não te envolvas na vida deste justo. Porque ela havia tido um sonho. Mas Pilatos estava mais preocupado com a posição do que com a revelação. Deus, por misericórdia, queria poupar Pilatos. E então deu uma revelação à mulher e a mulher transmitiu ao marido. Mas Pilatos ficou mais preocupado com a posição. E então ele disse: quem quereis que vos solte? Cristo ou Barrabás? E a multidão disse: crucifica a Cristo e solta Barrabás. Vocês que estão aqui nesta noite, talvez possam dizer assim: fizeram uma má escolha, sem dúvida. Mas nós estamos a fazer uma escolha melhor? O que é que nós hoje estamos a crucificar? Estamos a crucificar talvez um vício, um hábito, uma comida, um emprego? Ou estamos a crucificar a Cristo? Sabem que nós diariamente estamos é como que estamos no palácio de Pilatos. E diariamente nós estamos a fazer escolhas. Ou escolhemos Jesus, ou escolhemos as coisas. E sabem que a grande maioria está a escolher, entre aspas, os Barrabás modernos. E o que é que são os Barrabás? Os Barrabás era um criminoso, era um assassino. E as coisas que nós estamos a pôr em lugar de Cristo são coisas que nos vão assassinar. Vão nos tirar, vão nos roubar a vida eterna. Coisas que nós já fizemos, deixámos de fazer e agora voltamos novamente ao lixo. Escolhemos Barrabás. Este é o problema. É fácil condenar aquela multidão, mas hoje fazemos o mesmo. Por isso, a mensageira do Senhor diz-nos assim: o grande pecado dos judeus foi terem rejeitado a Cristo. O grande pecado do mundo cristão seria rejeitar a lei de Deus, o fundamento do seu governo no céu e na terra. Portanto, o grande pecado de Pilatos e daquela geração no tempo de Pilatos foi rejeitar a Cristo. Mas o grande pecado da nossa geração é rejeitar a lei de Deus. Os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos não têm nada a ver com aquilo que a Igreja Romana Católica ensina. Os mandamentos da Igreja Católica estão falsificados, estão adulterados.
Este será o grande e último pecado desta última geração. E quero dizer que, junto a estes 10 mandamentos, estão os estatutos e os juízos de Deus. Mas Deus vai ter na terra poucos, sem dúvida serão poucos. Mas Ele vai ter na terra um povo que prefere morrer do que ceder. O Francisquinho, o tal homem vestido de branco, veio nestes dias fazer um desafio. Iremos falar um pouco disso também no sábado. E o desafio que ele veio fazer foi: precisamos urgentemente de criar uma religião universal. Ou seja, o que é que eles querem? Unir as religiões todas numa só. E isso seria bom se essas religiões todas unidas seguissem aquilo que diz a Santa Bíblia. Mas, em vez de seguirem a lei conforme está escrita na Bíblia, querem seguir leis de homens. Por isso Jesus disse: invalidais os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição. O Papa veio dizer, não me quero alongar muito porque eu depois irei falar isto no sábado, mas o Papa veio dizer: nós precisamos de uma religião universal e única, mas que dê crédito à tradição. António Guterres veio dizer hoje tem que se fazer algo rapidamente pelo clima. Tem que se impor leis. A Albânia, que é um dos países da Comunidade Europeia, a Albânia, agora decretou uma lei, foi anunciada pela ministra, pela ministra do Trabalho, que o primeiro domingo de cada mês não haverá carros a rolarem na Albânia. Todos os domingos, os primeiros domingos de cada mês, saiu uma lei que proíbe os carros andarem ao domingo. Parece interessante. E ela apresenta isto dizendo que vai-se poupar muito dinheiro, não se vai gastar gasolina nesse dia, não se vai poluir o ambiente. Mas eu pergunto, e por que não à sexta-feira? Ou por que não à terça-feira? Porquê é que tem que ser o domingo? Poderão pensar alguns, sabem, porque a Albânia tem muitos cristãos. Se tivesse, até tinha razão de ser. Mas a grande maioria dos cristãos da Albânia não são cristãos. São muçulmanos. E os muçulmanos guardam a sexta-feira. Então deveria ser uma sexta-feira sem carros. Mas porquê? Porque tudo isto é para implementar o domingo como sendo o dia sagrado e deitando para o contentor do lixo o dia que Deus, e o único dia que está na Bíblia, e que há 1 milhão de euros para quem conseguir provar pela Bíblia que há outro dia sagrado a não ser o domingo.
a não ser o sábado. Portanto, quem conseguir provar pela Bíblia que o domingo é um dia sagrado, é um dia santo, há 1 milhão de euros numa conta para entregar a essa pessoa. Queridos amigos, deixem-me dizer-vos uma coisa para concluir, porque já estamos mesmo na hora para terminar. Notem estas duas coisas. O grande pecado para Jerusalém ter sido destruída foi rejeitarem a Cristo. Rejeitar a Cristo foi o clímax, foi o encher a taça. Mas o que vai encher a taça de Deus ao ponto deste mundo virar a um caos, e lá chegaremos mais à frente, é rejeitar a lei de Deus. Você escolhe, mas quando você rejeita a lei de Deus, você está a fazer o mesmo que fez Pilatos. Está a escolher Barrabás. Por isso, meu sincero desejo para todos nós é que façamos uma escolha acertada. E a escolha acertada é que nós vinhamos a dizer, como disse Samuel: e escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses dos amorreus, dos jebuseus, dos hiteus. E depois ele diz: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este é o meu desejo. E que cada um de vocês possa fazer essa escolha. Eu oro a Deus para que não sejais achados em falta. Estaremos aqui de novo amanhã, à mesma hora, continuando ainda com o mesmo capítulo. Mas não esqueçam e fiquem com este pensamento na mente. Aliás, eu gostaria que ficassem com duas coisas na mente. A primeira é aquela frase que Jesus pronunciou de lágrimas nos olhos. Quantas vezes eu quis juntar-te como uma galinha junto aos pintainhos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste. A segunda coisa que eu gostaria que vocês não esquecessem é que o grande pecado que vai contribuir para fechar, para encher a taça da ira de Deus e para que sejam derramadas as 7 últimas pragas sem misericórdia, é a anulação da lei de Deus. E se você não viver em função daquilo que está escrito na Bíblia, não é aquilo que diz o homem, não é aquilo que diz o padre nem o pastor, é o que está escrito na Bíblia. Se você não viver em função disso, então eu garanto-vos que estáis perdidos. E o vosso fim será
fogo e enxofre. Mas eu creio que não é essa a vossa vontade e que Deus vos vai ajudar, a vocês e a mim, a escolhermos a Cristo e crucificarmos nas nossas vidas os Barrabazes que vão aparecendo para roubar o lugar de Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, esta frase que foi pronunciada pelos lábios de Jesus, quantas vezes eu quis ajuntar-te como uma galinha junto aos seus pintainhos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste. Querido Deus, quantas vezes isso já aconteceu em nossa vida? Quantas vezes tu já nos mostraste e nós sentimos no mais profundo do nosso ser uma voz que nos diz: entrega-te a mim. Dá-me a tua vida e o teu coração para que eu seja o Senhor da tua vida. Mas, querido Deus, tem havido muita resistência. E às vezes somos como aquele pintainho rebelde que prefere estar e viver numa insegurança do que estar debaixo da proteção da sua mãe. Querido Pai, quero-te pedir uma bênção por todos aqueles que nos estão a visualizar e que mais tarde nos visualizarão. Querido Deus, que eles possam ser como os pintainhos obedientes e que todos nós possamos estar debaixo das tuas asas, para que estejamos protegidos nestes dias terríveis da história da Terra. Que o exemplo da cidade de Jerusalém seja, Senhor, bem vincado na nossa mente. E que nós compreendamos, Pai, que o grande pecado da nossa geração é a anulação da lei de Deus. Peço-te pelos meus, querido Deus, por toda a minha família, que eles aceitem obedecer à lei do Senhor. Ponham em prática essa lei, porque essa lei vai lhe trazer aquilo que eles nunca tiveram, que é a verdadeira paz. Fica conosco e com eles, guarda-os a eles e às suas respectivas famílias e guarda-nos durante a noite. Em nome de Jesus. Amém. Então até amanhã, se Deus quiser.